mundo tem dívidas. As dívidas nada mais são do que parcelamentos, contas que você faz no crediário, financiamentos, empréstimos, o que quer que seja. Isso é uma dívida. Tudo aquilo que você não paga à vista é uma dívida. Então, todo mundo tem, de certa forma, dívidas. A gente tem um grau de endividamento no país bastante elevado, chegando a quase 80% da população com dívidas, ou seja, contas parceladas a pagar. Eu sou a Ariane Cedrais, esse é o canal Contas Comigo, um canal sobre educação financeira, economia e finanças, e vamos falar sobre essas dívidas agora. Não é uma questão de você estar inadimplente ou de você estar inadimplente. Independente disso, você precisa cuidar bem do seu dinheiro e administrar essas contas para que, se você esteja adimplente, não fique inadimplente, ou seja, devedor, e para que você que está inadimplente, que não consegue já pagar essas contas, consiga se organizar para pagar tudo. Independente de qual seja a situação, é preciso ter uma organização. Primeiro passo, vamos começar pelas pessoas que estão simplesmente endividadas, ou seja, têm dívidas, mas que não estão devendo, né? Que conseguem pagar todos os meses ali aquelas parcelas que cabem dentro do orçamento. É mais fácil administrar isso, principalmente se você faz um acompanhamento constante dessas contas, para que você não atrase nenhuma delas. Você precisa conhecer a regra de cada uma delas para, numa situação em que você precise tomar uma decisão, saber qual a melhor decisão a ser tomada. Primeiro ponto, tenha sempre uma reserva de emergência, porque ter uma reserva de emergência vai fazer com que imprevistos não te impeçam de cumprir com as suas obrigações. Isso é essencial para tudo. Se você está inadimplente, ter reserva também é importante para que você se organize e que, imprevistos não atrapalhem a sua organização. Mas a gente vai falar um pouco disso mais na frente. Então, priorize realmente a formação da reserva. Outra coisa, você precisa acompanhar cada uma dessas contas para que você não vire aquele meme da internet, né? Eu fui comprando, fui fazendo uma parcela ali, as parcelas começaram a se encontrar e formaram um bolo muito grande. Então, cada parcelamento que você tem, seja ele grande ou pequeno, você deve trabalhar ele com muita atenção. Você tem que olhar qual é o prazo, como é que funciona, qual o impacto dessas parcelas dentro do seu orçamento, quanto cabe ainda de parcelamento dentro do seu orçamento, porque você vai fazendo este acompanhamento e evita que crie uma situação em que nem a reserva supra esta situação. Então, muita atenção, tá? Então, você precisa gerir isso. Uma forma que eu tenho, para evitar que esse endividamento seja algo constante na vida das pessoas, tá? Eu oriento aos meus clientes que, à medida em que o parcelamento for acabando, pegue o valor daquela parcela, já que está ali, já comprometida dentro do orçamento, e comece a investir para um objetivo. Acabou uma parcela de R$50 aqui, uma parcela de R$100 ali, você já vai direcionando isso para um objetivo que você tenha. Porque assim isso te ajuda, né? Porque assim você vai conseguir realizar objetivos e não simplesmente ficar ali parcelando várias contas. Outra coisa muito importante para quem gosta de parcelar, que eu vejo muita gente que gosta de parcelar, não parcele itens que fazem parte do seu orçamento mensal. Alimentação não deve ser parcelada, farmácia não deve ser parcelada, principalmente se são medicamentos de uso recorrente, mensal. Despesas com farmácia que você tem mensalmente não deve parcelar, combustível não deve ser parcelado. Cada conta mensal que você parcela é uma bola de neve que você vai criando para o mês seguinte. Então, tenha muita atenção com relação a isso. Agora, para as pessoas que já fizeram
tantos parcelamentos e não tinha reserva, ou tinha, acabou, e acabou por alguma razão ou outra ficando inadimplente, você precisa fazer um levantamento dessas contas para saber por onde começar, como você vai administrar isso. Não é simplesmente esquecer. Eu vejo muita gente dizendo, não, eu sei que eu devo, eu estou sabendo que eu estou devendo, deixa lá, um dia quando eu tiver dinheiro eu pago. Só que se você não se organiza, não planeja, não faz ali uma gestão daquilo para saber por onde começar, como começar, fica praticamente impossível você, de verdade, pagar aquela conta que você deixou para um dia, porque um dia talvez nunca chegue. Então, e você poder aproveitar situações em que possam te proporcionar uma redução daquela dívida, como o Desenrola está acontecendo, o Feirão Serasa, que acontece periodicamente. Então, você poder aproveitar determinadas situações ou até mesmo conseguir uma boa negociação. Conheça qual é a dívida, como é. Sempre saiba qual é o valor original, quanto efetivamente era aquela dívida. E qual é a taxa de juros cobrada por aquela dívida, como é? E quais os impactos dos seus atrasos, tá? Vou explicar tudo isso. Primeiro, dívida de cartão de crédito tem juros altos, né? Vira aquela bola de neve toda, mas é possível renegociar nesses feirões do Serasa, sempre tem boas oportunidades para você negociar, parcelar. Então, você sabe ali qual é a taxa de juros que você contratou, quais são as possibilidades de negociação, tentar buscar uma taxa menos abusiva, porque as taxas de cartão de crédito hoje em dia ainda são bastante abusivas aqui no Brasil. Então, buscar outras possibilidades de renegociar aquela dívida de forma mais barata, uma vez que você já consiga se organizar, né? Já tenha se organizado, já tenha estabelecido qual é a sua capacidade de pagamento, já tenha iniciado ali uma reserva de emergência, já tenha ali um valor mínimo para que nenhum imprevisto impossibilite essa negociação ou que você não consiga pagar essa negociação. Tudo isso é importante na hora que você está se organizando numa situação de endividamento em que você já não consegue mais pagar aquelas dívidas. Tipos de dívidas como financiamento, consórcio, que não é um investimento, mas é uma conta que você faz, uma dívida que você faz. Dependendo das regras, você não perde, mas o dinheiro vai voltar para você lá no final do consórcio, no vencimento, reduzindo uma taxa muito grande. Então, você tem que priorizar. Então, se eu deixo de pagar o consórcio ou deixo de pagar o financiamento da casa, o financiamento do carro. Financiamentos têm uma implicação complicada, tá? Não é ideal deixar atrasar, porque o financiamento é um tipo de empréstimo com alienação, que é aquele empréstimo em que você tem para comprar o bem e o bem fica alienado, fica ali dado como garantia por conta daquele crédito. Então, se você atrasa a parcela de carro, parcela de casa, as pessoas, a dona da empresa, que é o dono do banco, a instituição financeira, é dono daquele bem, vai buscar. Então, priorize sempre o pagamento destes itens, desse tipo de parcelamento, para não haver complicações, implicações de você perder o bem que você está ali pagando, tá? É importante saber os tipos de empréstimos. Eu tenho consignado, tá comendo o meu salário todo. A questão do consignado você não consegue parar de pagar, mas você pode buscar uma renegociação por questão de comprometimento de renda. Na teoria, né, as instituições financeiras, elas só podem oferecer crédito em até 30% da sua renda, ou seja, o comprometimento da renda que cabe a consignados é de 30%. Se isso está ultrapassando, você pode solicitar a revisão, seja por livre e espontânea vontade da instituição financeira, você chega lá na instituição financeira e pede para renegociar
alongando o prazo, obviamente que isso vai ter um custo, possivelmente uma taxa um pouco mais alta, mas que você vai ter uma redução daquela parcela para caber dentro do seu orçamento e não ultrapassar essa margem. Quando você não consegue isso de forma amigável dentro da instituição financeira, você pode procurar um advogado que vai te orientar com relação a isso para solicitar esse reajuste para que não seja abusivo isso. Ah, Ariane, mas teve recentemente uma alteração nisso que pode... Mas, de fato, nenhum juiz, ninguém vai dizer, é ok, eu estou comprometendo a sua renda, que é muito assim, para suas despesas essenciais. Então, tudo isso vai ser levado em consideração dentro do processo e você consegue, sim, fazer essas alterações. Eu já vi acontecer, então eu recomendo para esse tipo de caso. Sabendo que, sim, isso vai ter um custo, porque você vai precisar pagar mais juros, porque eles vão alongar o prazo, e um prazo mais alongado incide ali mais juros, tá? Mas são maneiras, são estratégias de você organizar, né, e gerenciar as suas dívidas, para que você consiga honrar com todas essas contas, negociando muitas vezes com instituição financeira essa questão do prazo e olhando para si como você vai lidar, né, com todas essas finanças, com todas essas contas. Vejo vocês no próximo vídeo.